Postura. Fortemo. Fortemo. Já resolvemos aqui qual vai ser o nosso jogo. A Ana ali administrando a furadeira. Não tem jeito, a furadeira faz parte. Me esforçando para não jogar um pensamento mágico de demanda na pessoa. E é um pouco isso, né? Então, assim, aqui eu reclamo muito de um vizinho que eu tenho, né? Então, já foi pior, né? Porque uma família que fazia muito barulho, gritava muito, era um inferno. São pessoas muito agressivas entre si, né? E falam muito alto. E aí, uma vez eu comentei isso, a pessoa quis me doutrinar do tipo assim, por que eu morava perto dessas pessoas, né? Então, você não podia, né, mandar, chama Violeta, não sei o quê, né? Que tipo assim, né? Acho que todo mundo deve fazer terapia, né? Então, eu achei bom que a gente conseguiu fazer mais de 1 hora de conversa sem falar mal do Saint-Germain. Eu gostei. Que daí ia ser de cair o cu da bunda, né? Aí ia ser foda. Você fala mal do Saint-Germain é porque quando você já desistiu de viver. Você já foi. Deu ruim para nós aqui. Então, o que vai rolar aqui, né? A gente está falando sobre pensamento mágico e a nossa sugestão vai ser exatamente como não olhar o problema que você tem dessa forma mágica. Então, o que a gente pode fazer realmente de real, de concreto? Então, a partir de um instrumento de pensamento mágico chamado tarô. Mas que é isso, né? Que mais é o tarô que mostra para você o caminho, mas não faz por você, né? Porque o tarô só diz. Eu sou flecha, mas flecha, mas não é caminho, exatamente. Então, eu amei essa frase. Eu sou flecha, mas não sou caminho. Eu vou adotar. Tupinambá, vírgula, caboclo, né? Tipo... É exatamente isso. Eu sou flecha, mas não sou caminho. Vamos lá. Explica aí, então, como é que vai rolar. Você pensa em algo que está te incomodando nesse momento, que para você hoje é um problema, e aí, de novo, você vai escolher se quer o meu jogo, se quer o jogo da Ana, e a gente vai costurando aqui uma história. A primeira posição, se você quiser anotar aí, fala a respeito do problema em si, né? Então, você tem lá o teu problema, se chama Maurício, trabalho, dinheiro, aluguel, seja lá o que for, mas, tipo assim, isso aqui, simbolicamente, como é que se traduz? Né? Então, como é que você está olhando para esse problema? Como é que ele se manifesta na sua vida? Ok? A segunda posição é o que você precisa olhar com relação a esse problema. Então, assim, de onde é que esse problema está nascendo? Né? Então, qual pode ser uma possível causa para esse problema existir, que você está olhando só a pontinha aqui do como é que ele se manifesta, mas você não está vendo lá o rabinho de como, né? De onde é que essa energia está vindo, né? De onde é que ela nasceu, né? De onde é que ela brotou. A terceira posição fala sobre como é que eu posso corrigir de maneira prática, concreta, esse problema. Então, o que eu faço? Né? Como é que eu posso lidar com esse assunto? E uma vez que eu lide com esse assunto, qual o resultado provável, né, que é possível alcançar dentro desse processo como um todo? O possível efeito, né? Porque se a gente estava falando de causa e efeito, a gente canalizou aí, magicamente, um jogo de causa e efeito. E sabe uma coisa que eu acabei não falando na primeira parte, mas que eu acho que cabe muito também, uma coisa que eu falo muito para as pessoas de quem eu cuido, né? Principalmente para as terapias individuais, eu falo muito sobre a necessidade de desenvolver crença nas vozes internas, desconfiando delas, o que pode parecer meio antagônico, mas assim... Não, mas eu super entendo. Porque assim, quem está em começo de jornada espiritual ou num pedaço, né, num período de confusão, é muito comum falar assim, mas será que sou eu atrapalhando? Ou será que eu estou ouvindo mesmo? Ou será que é uma intuição mesmo? Ou será que não sei o que? Eu falo, para. Trabalha com o que vem na tua cabeça, ponto. Com borda. Então, se o que vem na sua cabeça é para você fazer mal para alguém, não. Se o que vem na sua cabeça faz você pegar o problema de alguém, não, né? Então, assim, tem ali uma meia dúzia de coisas que a gente precisa, vou botar entre aspas, né? Setar, né? Como um parâmetro, e dentro desse espaço,
você vai desenvolvendo uma guiança interna, tá certo? E aí, obviamente, a guiança externa ajuda muito, mas a guiança interna de falar. E aí, quem aprende tarô também, a gente ouve muito isso em sala, né? Ai, mas aí eu vou falar isso para cliente, para o cliente, e se eu estiver falando errado? Não tem falar errado, tem estudar e confiar nessa guiança, confiar que aquilo ali está a serviço de algo que é necessário, né? É um perfil no Instagram da Isa Kaplan, que ela é uma psicóloga haitiana, e às vezes tem um GTV dela que eu de vez em quando eu passo para os alunos, que fala sobre como diferenciar a intuição do medo. Que às vezes vem essa voz, né? Mas às vezes, será que essa voz acha, vou sair com Juliana, mas assim, eu estou sentindo aqui que não vai, ou a Juliana resolveu dizer assim, puta, Marcelo, não posso, porque eu tenho aqui um problema para resolver, assim, aposto que ela está saindo com o outro, né? A minha intuição me diz. Tipo assim, a intuição é o seu medo de ser traído, né? Então, assim, ela tem uns parâmetros bacaninhas para poder a gente fazer Legal. essa elaboração. Como é o nome dela? Isa Kaplan, com K, né? Uhum. Kaplan ou Kaplan, não sei, né? Mas, enfim. Vou procurar. Eu acho que é legal a gente ter eu falo sempre isso, né? E aí eu falo muito isso na terapia, inclusive, né? Porque às vezes ou mesmo, né? Então, assim, para quem estuda, né? Você está nesse processo também, né? Então, você está estudando 15 mil teorias, está vendo? Está vendo 15 mil casos e tudo mais. A gente começa a se ver em todos eles. E aí algumas vezes você fica assim, será que é isso? Eu estou aqui me enxergando, faz sentido? Ou eu estou meio que lendo bula de remédio, já tendo as contraindicações? Nossa, eu estou sentindo... A pessoa assim, mas você me tomou ainda, né? Você já está sentindo, tipo... O vidro está fechado e você está sentindo já as convulsões. Você, é o remédio. Não, você me tomou. Eu gosto sempre de provocar uma postura que é eu aprendo com o que eu acesso antes de tomar para mim. Então, tem uma diferença, né? Às vezes acontece, a gente aprende pra caramba no tarô que o jogo é do cliente, não é nosso, pipipi, blá, blá, blá. Mas nada chega pra gente à toa. A gente não faz nenhum jogo à toa, Claro. né? Eu sou bem esperta, eu aproveito para aprender um monte de coisa, né? Agora, daí a trazer para mim como possíveis ações, possíveis direcionamentos, aí é uma outra coisa que vai para uma outra camada do sentir, né? Então, mas aprender sempre assim. Então, para mim, a regra do confiar desconfiando é sempre válida. Né? Então, você confia, Sim. mas aí tem as coisas que assim, será? Não sei, mas põe na estante, né? Tipo assim, não, mas observa, né? Olha aqui, vê que pede para a própria vida e te dá parâmetros para você confia ou não naquilo que está ali. Então, vamos lá, né? Posição 1, né? O problema em si. Eu tirei do lado de cá 2 de paus. Tá. E assim, 2 de paus, para mim, é uma carta que fala sobre motivação, né? Então, como é que eu me incendeio, como é que eu pego a ignição para fazer algo, né? Eu fico pensando se a pessoa que me escolheu aqui, se ela tem enfrentado problemas desse tipo, né? Assim, puta, eu estou precisando fazer aquela monografia, aquela tese de doutorado, mas me arrasto, não encontro força, não encontro inspiração. Ou, eu tinha que começar a fazer ginástica e eu não faço, eu tinha que começar a fazer a dieta e não faço, né? Então, eu fico, né? Todas as coisas que eu quero começar a fazer, mas eu não encontro em mim uma energia necessária que me leve adiante, né? Então, eu procrastino, eu começo e paro, né? Então, eu vejo possibilidades muito dentro dessa linha de raciocínio. Sim, para mim, a pessoa que te escolheu, ela tem instalado, acho que adicionalmente a isso que você traz, essa dificuldade, não só em tomar essa decisão, né, ou em agir, ou ter essa ignição, mas a dificuldade de enxergar também. A dificuldade de vislumbrar, né, porque quem foi que falou? Acho que é o Yunus que fala que o que só dá para fazer o que a gente imagina. Sim. Né? Então, essa capacidade de vislumbrar também é importante para você conseguir.
decidiu. explorar as possibilidades, né? Então, quando você olha exatamente para a imagem da carta, né? Você tem esse homem aqui que está meio com a mão, né? Segurando um globo terrestre numa das mãos e ele olha para o horizonte, né? Então, às vezes a gente só olha uma saída, né? Você só acha que a solução do seu... A resposta, né, para a pessoa, vou ser feliz se eu tiver Suzana, ou só vou ser feliz se eu trabalhar na Coca-Cola, ou vou ser feliz só se eu morar em Ipanema, vou ser feliz só... E, tipo, você não está vendo quais são as outras possibilidades que você, né? Que você não está... Porque você quer, porque quer aquilo, mas a gente tem uma resposta ali do teu lado e você só está olhando para cá, né? Então... E mesmo de enxergar um pouco do invisível, assim, né? E mesmo de olhar e falar que é o ranço que eu tenho da barra de Axis. Eu fiquei feliz que a gente também terminou a primeira parte sem falar mal da barra de Axis e do Theta Healing, né? Mas, assim, que a depender de como você aplica, também são duas ferramentas, e a constelação, inclusive, né? São ferramentas super problemáticas a depender de como você aplica. Então, mas tem uma coisa, tem um fundamento da barra de Axis que eu gosto muito, eu não gosto da forma, mas eu gosto do fundamento, que o que mais que pode acontecer aqui, né? Que eu não estou vendo, que eu não estou acessando, né? Então, eu gosto muito desse pedacinho, assim. Muito bem. Para o lado de cá, para quem teve a grande felicidade de me escolher, como sempre, eu gostei muito que o problema saiu de justiça. Eu achei bem bom, assim, né? Porque para mim esse problema tem muito a ver com antes da falta de discernimento, da falta de parâmetro, sabe? É como se a pessoa que me escolheu tivesse num lugar muito sem borda mesmo, assim, sabe? Aí uma pessoa fala, aí ela vai lá e fala, essa pessoa tem razão. Aí ela vai e pega o parâmetro dessa pessoa. Aí, aparece aqui essa ferramenta, ou essa religião, ou essa não sei o quê. Aí ela vai lá e fala, nossa, isso aqui. E aí começa a fazer uma mistura. E eu lembro que uma vez você falou uma coisa para mim, que era um período da minha vida em que eu estava bem dispersa, eu acho que essa palavra é muito boa para encaixar aqui. E aí também teve um dia que você olhou para mim e falou: você precisa escolher um canal, uma linguagem, né? E se a gente estava falando especificamente de linhas de trabalho, né? Você falou se é Umbanda é Umbanda, se é o budismo é o budismo, se é o xamanismo é o xamanismo, muito embora eu tenha muitas referências, isso que você me falou aquela vez fez muita diferença, né? Porque foi ali que eu ancorei, né? Conectei e falei, bom, a minha linha é essa. E aí peguei a estação de rádio, botei numa estação só, e aí a coisa super andou, assim. Quando eu virei a justiça, me veio muito essa imagem, né? O problema da pessoa que me escolheu pode ser muito essa dispersão, essa falta de parâmetro, e aí na falta de parâmetro fica difícil ter discernimento, porque você não tem ali uma linha mestra, uma linha guia, né? Nesse aspecto. Faz sentido? Faz, né? Então, quando você fala da justiça aí, você foca nessa espada, né? Então, essa espada que é o que separa o que é verdadeiro do que é ilusório, né? E é bom quando a gente fala disso, né? Porque discernimento não tem a ver com o que é certo e o que é errado, mas o que é verdadeiro, que é o ilusório, né? Então, acho que quando a gente fala de pensamento mágico, vem bem a calhar, né? Que é separar o jogo do trigo. Agora, eu fico pensando numa outra leitura dessa justiça sobre o problema está em eu achar que eu tenho sempre razão. Tem que ser do meu jeito, né? O jogo não é meu, hein, Brasil? Não, eu quero aqui mas dizer, ainda bem que eu fiz o disclaimer. Este jogo não é meu. A gente está falando de pessoas por aí. Pessoas, tipos de pessoas. Porque, às vezes, a justiça traz uma certa radicalidade, né? E como a justiça, né? Sou eu que estabeleço qual é a regra, né? Qual é o que define as coisas, às vezes pode ser um pouco de uma intransigência, né? Então, óbvio que a justiça por si só ela não é isso, né? Mas como a gente está vendo como problema, a gente vai olhar essa sombra, né? Não vai olhar a justiça na sua melhor expressão, né? Então, às vezes, é a coisa da visão parcial, o achar que tem que ser dessa maneira, né? E aí fica meio complexo. Sim.
Não, eu ia dizer que a gente comentou, né, no encontro do IPFEM essa semana, sobre o perigo das pessoas que têm muita certeza das coisas, né? Sim. Tem muitas certezas dentro de si. Gosto dessa, me soa bem, assim, isso que você fala da justiça aqui nessa casa do problema. Eu estou dando aula de arcanos da corte, né? E aí eu gosto de fazer essa Uhum, brincadeira assim, antes mesmo que as pessoas estejam envolvidas ali com o significado de cada uma das cartas, do tipo uhum, assim, eu pego um problema, eu sou qual arcano da corte e qual arcano da corte que eu deveria ser. Então, e aí eu vou fazer uhum, uma comparação, né? Eu mantive o elemento mudou, qual é a hierarquia que eu estou dessa corte, né? Eu mantive, né? Porque às vezes uhum, eu estou rainha, continuo rainha, só que eu saí de ouros e vou para paus, sei lá, né? uhum, Mas às vezes eu saio de um rei e vou para um pajem, por exemplo, né? Para dar o uhum, extremo. Aí a pessoa assim, nossa, mas por que esse rebaixamento? E eu falo assim, não, porque o rei é o lugar, é a pessoa que está cheia das certezas e talvez com o pajem ele precisa fazer mais perguntas. Isso eu posso perfeito. trazer para fazer, tipo assim, eu não sei de tudo, ou eu preciso Sim, reaprender, né? Então, assim, eu posso saber muito, né? Eu estou numa empresa, e aí eu sei de tudo daquela empresa, mas se eu vou para uma outra empresa, eu não posso chegar lá como o pica das galáxias, porque às vezes a cultura é outra, né? Então tem que voltar para um lugar de página, onde ainda que eu tenha uma é, baita bagagem, uma baita experiência, mas tipo assim, mas deixa eu entender que contexto é esse sim. aqui, né? O Então, popular calçar as sandálias da humildade, né? sim, então um pouco por aí. Muito bem. Segunda causa, segunda casa, possível causa. Isso é um trava-língua, esse negócio aqui. Pois é, né? Quando eu digo que o problema vem da ignição, vem da falta de motivação, vem de não encontrar energia para alguma coisa, a causa do meu problema vem da papisa. E aí, Hum, da papisa dá para falar algumas coisas, né? Porque é interessante ter essa questão da ignição e o problema é ser alguém que está sempre com a bunda no trono, né? Então, assim, a papisa é o princípio da passividade, né? Que é uhum, eu observo, eu acompanho, mas necessariamente eu não estou ali, né? O mago é o princípio da atividade e a papisa é o princípio da receptividade, né? Eu até prefiro falar receptividade do que passividade, que as pessoas acham que o passivo sim, está sim. morto, né? O passivo não está É. morto, né? O passivo está só no lugar de acolhimento, né? Mas ele tem ação também, né? A gente precisa meio Ele é que, ativo na recepção. É. né? A gente precisa desconfigurar isso. Mas e aí bem em cima do que a gente está conversando, assim, do que eu não estou olhando, é um pouco isso, né? Então, se eu não consigo fazer a minha tese de doutorado e o meu problema é a papisa, o quanto que eu estou convencido que essa tese realmente é esse tema que eu gostaria de fazer, eu estou enganado, né? Então, às vezes, a falta de motivação é porque você nem está querendo, né? Então, assim, aí, óbvio, né? Eu estou falando da tese de doutorado, ou estou falando de fazer dieta, ou estou falando né, de fazer uma atividade física, né? Porque clinicamente foi recomendado e tudo mais, não está muito do lugar de você querer ou não, né? Ou seja, você precisa, mas essa papisa vai pedir para você olhar lá dentro de onde é que vem isso, qual é a tua motivação, quais são as tuas defesas, né? Onde é que você entra num estado de resistência para fazer o que precisa ser feito? É birra? Sim, É uma experiência passada, né? Mas essa imperatriz, essa papisa vai pedir para você realmente olhar para dentro, porque a causa não é algo que está aqui na superfície. Você precisa realmente sim. mergulhar, e aí lá para o quartinho que a Ana falou, né? No quartinho da O casa da quartinho da bagunça, bagunça. o O quartinho da quartinho da bagunça. bagunça, porque é o quartinho da bagunça que está lá guardando o segredo, né? Segredo é É, a palavra de papisa, para lidar com é. esse assunto. Quando você virou essa sacerdotisa aí, para mim veio exatamente o pensamento mágico, né? Que ela tem aí esse papiro, né? Essa Torá aí na mão, ela vai falar sobre esse mergulho no inconsciente, vai Tem falar aquela muito lua sobre a no pé, água, né? tem aquela, né? A lua na cabeça, a lua no pé, a água aí É, em tudo que é lugar, exatamente. E para mim subiu exatamente o pensamento mágico, né? Que talvez quando a gente fala de possível causa, pode ser um excesso de pensamento mágico, uma falta de pensamento mágico, né? Uma falta de conexão, ou um excesso de, ai, não é para ser, sabe? Essas coisas quando fica muito, ai, é porque eu não tô sentindo vontade porque não é para ser. Não, não, não tá sendo porque você não tá sem vontade, é. né? Vamos inverter a ordem do Tostines aí, A placa que não daquele carro é do ano que ele nasceu, então é para voltar, né? Tipo assim, é, a pessoa
está procurando placa de carro para tudo quanto é lado, né? Tipo... Exatamente, exatamente. Então, a hora que você subiu a papisa, eu falei, pensamento mágico, ou num extremo ou no outro, né? Sim. Então, acho que vale a pena olhar para isso. Do meu lado, dei uma pequena risadinha, porque eu virei a carta antes do que eu deveria, eu não vou mais fazer isso, que eu virei a carta junto com você, e a causa me sai uma rainha de espadas. Então, eu venho de um... Olha isso, eu Só venho... espada na mão, né? Não, só espada na mão, só imobilidade, Sim, né? sim. Só um lugar de eu Rigidez. sei, isso. E aí aqui eu acho que o que você falou no final, né, do eu sei, do eu tô certa e tal, não sei o quê, aqui para mim eu virei e falei, nossa, Marcelo premonitório, né? A mãe de nada do rolê. Porque eu li essa Rainha de Espadas exatamente assim, né? Uma possível causa é esse lugar de se Transigência. achar isso, de se achar na autoridade, de achar que eu já sei, eu já vivi isso, eu já passei por isso, que é muito comum quando a gente anda em relacionamentos, né? Mesmo dentro do mesmo relacionamento, em estágios muito diferentes. Então, quando eu casei pela segunda vez, um grande exercício que eu fiz, né, e faço até hoje, é muito não repetido, tipo, eu já fui casada, eu sei como é, né? Eu já sei onde isso aqui vai dar, porque primeiro que eu não estava casada com a mesma pessoa e mesmo que eu estivesse, poderia ter ali um novo contrato, né? Eu acho que isso é importante. E segundo, porque, ok, eu posso já ter encostado, experimentado nessa narrativa, tem ali coisas que a gente aprende a identificar, principalmente quando a gente fala de comportamento relacionamento abusivo, assédio, Sim. violência, etc. Mas não necessariamente tem esse determinismo, né? E para mim aqui parece que a causa do problema é este lugar da intransigência determinista, eu vou chamar dessa forma, sabe? E aí, principalmente quando se fala de uma rainha de espadas, passa muito pelas experiências que essa pessoa já teve que foram dolorosas. E aí, quando você fala dos maridos, eu sempre gosto de contar uma história que eu acho ótima, né? Já posso ter contado aqui em algum outro momento, que é de uma cliente minha que ela namorava um cara, e aí tinha uma relação que, ok, bacana, mas o cara queria porque queria casar, e ela falou assim, não, eu não quero casar. E o cara estava tão determinado a casar que então ele terminou com ela e casou, tipo, 2 semanas depois casou com outra mulher. O negócio dele era casar. Ele ficou casado durante 2 anos com essa mulher, não deu certo. Ele voltou a ficar, né, disponível, e aí meio que se esbarraram, não sei o quê, tudo mais, voltaram a namorar. E aí a queixa dela é que do tipo assim, Marcelo, se eu separo de Mateus e caso com João, eu comparo o João com Mateus. Eu estou comparando o João com o João. Tipo, que merda, né? Tipo assim, esse João de agora, de 2 anos depois, não é o mesmo João que eu namorei lá no passado, né? E eu não me conformo com isso. Eu falei, mas o João não mesmo, Sim, porque você não é a mesma pessoa também. Assim, é lógico também. que eu sou. Assim, não é. Porque se fosse a mesma pessoa, você estava morta. Porque a gente muda. Faz parte da natureza a gente mudar. Então, Nem que a gente mude para pior, né? a gente muda de alguma maneira, né? Então, quando Exatamente. eu vejo essa rainha de espadas, eu vejo e eu usei a coisa do ficar na defensiva, né? Então, são duas cartas muito defensivas, e eu acho que defensiva a partir de um lugar onde eu já meio que levei um Isso. tombo. E não só, para mim veio essa coisa da prontidão para o ataque também. Porque você tem uma arma letal na mão, né? Então, assim, eu também, se eu for acuada, eu vou atacar, né? Tem esse lugar. Eu sempre falo, né, que o problema da corte de espadas é que que é a única corte que está armada, né, é que você está sempre pronto ou para atacar ou para se defender. Ninguém anda com a arma na cintura, vou ali na pracinha com botar a arma na cintura, se eu não estiver achando que tem alguma coisa que eu vou precisar dessa arma em algum momento. Exatamente. Exatamente. Muito bem, terceira posição, o que é que a gente precisa corrigir, né? O E que aí, será? do meu Eu, lado, eu só vou virar a minha na hora de falar. Não, a minha eu só vou virar na hora de falar, porque senão fudeu tudo aqui. então, do lado de cá eu tenho um 6 de ouros. Hum, Então, sei lá, né? Eu fico aqui pensando um pouco sobre se eu mantenho esse meu problema como motivação e tudo mais. É, o 6 de ouros, para mim, é uma carta muito que fala de troca, né? Então, como é que eu tá, troco com as pessoas, né? Então, tá.
talvez seja um lugar de pedir ajuda, né? Como é que eu corrijo? Eu estou, de repente, tentando fazer tudo sozinho e eu preciso... Eu ontem, inclusive, né, na supervisão, uma pessoa trouxe um caso, né, de uma pessoa que tem problemas sérios de motivação e que aí tinha uma coisa do tipo assim, quando a mãe começou a fazer, ele fazia junto com a mãe, né, que era uma atividade física. E aí a mãe assim, hoje eu não vou fazer, amanhã também não sei outra coisa, aí, tipo, sem a mãe ele não faz, né? Tá. Mas talvez encontrar uma pessoa para te dar suporte, né? Alguém, isso pode ser interessante para dar essa ignição, pelo menos, né? Então, conversa, elabora, né? Quem pode te ajudar nesse momento, né? Porque eu vejo sempre os seis de ouros, né? Você tem aqui quem dá a esmola e que tem quem pede, né? Mas a gente nunca Sim. sabe de quem, né? Quem é o consulente. A gente olha para De a quem que a gente situação. está falando, né? Então, você está na condição de que você pode dar, e aí você, né, olha para quem você pode ajudar, ou você está na situação do miserável aqui que está precisando da ajuda. Então, se você Sim. precisa de ajuda, peça ajuda. Né? Que essa ajuda pode ser a ajuda de um amigo, pode ser uma ajuda de um terapeuta, para ele elaborar por que eu não estou conseguindo Sim. fazer isso. Né? De um professor. Do professor, né? Mas assim, tem um lugar Ah. dessa ajuda que se faz necessária. Pois é, a imagem que me vem muito forte a partir do que você fala é que, ok, essa pessoa pode pedir ajuda, pode e deve, mas precisa ter uma reflexão do que é que eu estou sempre pedindo sem dar. Do que é que eu estou sempre querendo que me deem, ou que me provenham, ou que qualquer... E aí, se botar óculos psicanalítico, fudeu, né? Porque daí, isso aí você tem que resolver lá com teu pai, com a tua mãe, e parar de ficar pedindo pro mundo o que você não ganhou lá em outros lugares, e do relacionamento, etc, né? Mas, assim, me vem muito forte essa imagem de qual é o pensamento de escassez que tem dentro de mim. Então, quando eu penso na correção, me vem a imagem do pensamento de escassez. Porque, olha, se eu pensar né, vou fazer um negócio rápido aqui, que me falta ignição, me falta vislumbrar. Pode me faltar esse lugar de mergulhar num pensamento mágico, né, de olhar para um lugar de como é que eu recebo, né? Então, eu preciso da ignição, preciso olhar, preciso ter um campo, uma água fértil para receber, né? E aí eu corrijo isso pensando no que é que eu ofereço também. Você falou Né? isso, eu fiquei pensando muito nessa moeda de troca, né? Porque, assim, às vezes eu não estou fazendo, eu não encontro força para fazer determinada coisa, porque eu não estou vendo o que eu ganho com isso. Eu Isso, vejo só a obrigação de ter que fazer, isso. mas eu não consigo enxergar qual o benefício que eu tenho ao executar, né? Então, tipo assim, Não, e se precisa ter benefício, né? E se precisa. Porque às vezes o benefício não é direto. Então, se eu sim, faço algo para você, o meu retorno pode não ser por você, pode ser alguém me oferecendo algo, né? É muito mais, é mais amplo, e aí, de novo, eu acho que vem essa coisa da amplitude, né? É mais amplo e é mais expandido do que aqui, sim. do que essa relação de troca mais linear, né? Porque tem um pouco dessa coisa, né? Então, vamos pensar aqui nos exemplos que a gente deu, né? Assim, eu não consigo encontrar força para fazer a monografia, né? A minha tese, é porque talvez, assim, puta, eu vou dar um trabalho miserável só para ganhar um certificado lá no final que o curso concluiu, mas, tipo assim, eu não vejo valor, eu não consigo atribuir valor para isso. A atribuição de valor é uma boa. Tá bom, chegamos num bom lugar. Né? Então, assim, eu E não tô conseguindo enxergar qual o valor de, tipo, mas aí isso, eu preciso, sei lá, eu estou lá com meus exames estão meio esquisitos, eu preciso mudar minha alimentação para poder meio que mudar, né, a coisa, né? E aí eu fico pensando assim, puta, mas fazer isso talvez me tolha o prazer, né? Mas e para mim hoje o valor está maior no prazer que eu tenho ou da saúde que eu estou agariando, né? Tipo assim, sim, ok, né? Vou regular todo lá meus índices, mas puta, né? Vou sim, passar 3 meses comendo giló, né? Tipo, sim, com a vantagem disso. Então está sim, o reconhecer o que está vindo de volta para você a partir do momento que você toma a decisão de fazer aquilo que precisa. sim. Boa. Vou virar a minha. Vai lá, rufem os tambores. Olha o que eu preciso corrigir. Opa! Puta que pariu, hein? Mas olha isso. Lembra que eu falei da falta de parâmetro da justiça? É... Ainda bem que esse jogo não é seu, né? A pessoa que me escolheu
ela precisa, talvez, corrigir essa falta de parâmetro. E aí eu virei essa carta e me veio o pensamento mágico, obviamente, né? Por Sim. conta do que a gente falou da religião e tal, não sei o quê. E aí é foda, né? Porque eu já sei disso, das pessoas que caem na minha mão, assim. Toda pessoa que cai na minha mão, toda pessoa que passa por mim, toda pessoa que escolhe jogo meu, pode esperar que tem alguma coisa com espiritualidade para fazer aí, né? Para desenvolver, para olhar, para estudar, para conhecer, para decidir, para, né, para executar, ou em começo de jornada, ou em meio de jornada, ou em ampliação de jornada. Já sei, ainda não sei o que eu tenho que fazer com isso especificamente, mas esse é um traço há anos de todas as pessoas que encostam em mim, né, que passam por mim de alguma maneira, assim. E para mim, as pessoas que me escolheram para esse jogo, o lugar da correção é não só um lugar de construção de parâmetro a partir do pensamento mágico, de alguma maneira, mas também é como é que vão passar isso adiante. Quase como reconhecimento de missão, assim, né? Porque se você pensar também na espada, a gente pode pensar que a espada é o lugar da missão, né? É o lugar em que eu recebo uma missão e, portanto, eu vou empunhar essa espada e vou... Você tá rindo já, né? Você deve Não, ter não, virado alguma coisa aí. pois é, tipo, que merda. Não pode, não pode. Não pode, a gente não pode fazer isso, porque tá muito foda esses canais aqui, esse download do Vivo Fibra. E mais um lugar de autoridade, mais um lugar sentado, mais um lugar com vestimentas, né? Assim, mais pesadas e tudo mais. Então, acho que tem um pouco desse lugar, né? Beleza. Quando você levantou o Papa, para mim veio a palavra que pulou na minha cabeça foi pacto. Que quando você fala sobre a religião, né, a religião não deixa de ser um pacto que você faz com algo que você acredita, né, um pacto com Deus, que, né, não importa quando é que você faz quando você é batizado, quando você toma refúgio, quando você faz a cabeça, né, é um pacto, né, você está assumindo um compromisso ali Exato, naquele uma caminho, postura, né? uma postura, né? E, E aí eu fico pensando nessa história dessa sequência, né, da justiça e da rainha de espadas. Eu fico pensando que pactos são esses que a pessoa fez, talvez até pactos com a dor, né? Pactos sim, né? sim. Então, esses pactos precisam ser revistos, né? Precisam ser pelo menos ponderados, né? Do Sim. tipo, será que as coisas são assim mesmo ou sou eu que estou sempre buscando essas situações, né? Então, essa semana eu estava ouvindo um podcast muito bom falava sobre trauma, né? E aí falava sobre um exemplo radical aqui, vamos colocar várias aspas nessa história, né? Mas assim, às vezes a pessoa que foi vítima de um estupro, ela tem grandes chances de ser vítima de estupro outras vezes, né? Porque de alguma maneira aí tem essa coisa da vítima e do predador. É como se você sempre tivesse meio que... Então, enquanto você não se liberta desse trauma, né? Então você sempre vai estar no risco de, né? Isso a gente não está falando aqui, né? De novo, muitas aspas nessa história, né? Então, Porque assim, pode cair num lugar de culpabilizar a pois é, vítima, não, isso é uma não, não, merda. não é isso. E a gente não está... O que está falando é que a pessoa entra, né? Então, né? Você é assaltado, né? Você pode atrair Sim, outros assaltos. Porque sim. quanto é que azar essa pessoa sempre sendo assaltada? Porque como ela não conseguiu se libertar da dor da primeira experiência, parece que ela está sempre mandando eu tenho Ela medo, perpetua eu o... tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo que isso aconteça, e aí tem alguém que está lá, tipo, quem é que está com medo, né? E aí eu vou, né? Então, por Sim, isso que tem essa coisa do predador, né? O predador que está sempre sim. espreita de quem está ali meio que propenso a, né? Então, um pouco por aí. Então, quando eu falo dessa questão desse pacto, o que você se comprometeu, né, ao longo da sua história, Sim, sim, e olha para isso, né? Que aí o Papa fala também de valores, né? Então, é sim. muito seus É que de credos novo, pessoais, né? Então, vem o lugar da autoridade, né? Tem uma correção grande de lugar de autoridade para fazer. Assim, se a gente tinha qualquer cisco de dúvida, tem um lugar de correção grande de lugar de autoridade. Assim, sai daí.
né? Sai desse trono, sai desse lugar, sai dessa certeza, sai desse lugar do eu sei, eu tô aqui, né? Empossada para, né? Então, achei. Ainda bem que esse jogo não é meu. É. Vocês que lutem. Eu vou só colher o aprendizado aqui. Vai. Que merda. Quando eu vejo sobre o possível efeito aqui, né? Se a pessoa, no meu caso aqui, a pessoa trabalha esse ser de ouro, né? Trabalha essa troca que eu estou, né? Que eu estou esperando e tudo mais, a pessoa alcança um lugar de eremita que eu fico bem satisfeito, que é um lugar de consciência, um lugar de elaboração e descobrir qual é o X do problema, né? E aí quando né, então, assim, tem os dois bastões aqui do dois de paus, né? Mas tem aqui o bastão do eremita também. E eu fico pensando sobre avanços, pode não ser um avanço, né? Do tipo, vou começar hoje a correr feito, né? Não sei quantos quilômetros aqui no meu bairro, mas tipo assim, vai andando aqui, dá 3 voltas no quarteirão, só para começar, né? Então, você não vai fazer a tua tese de doutorado, como é que tipo, mas senta hoje, tipo, meia hora, e recolhe material que você precisa, começa a meio que flertar com isso, vai de pouquinho, né? Mas vai aqui meio que criando esse lugar a partir de uma nova consciência. Sim. E eu olho para esse eremita e eu fico muito com vontade de convidar, né, a pessoa que escolheu você a olhar um pouco para trás também, né, para procurar padrão aí. É curioso, né? Porque, inclusive, Né? eu preciso olhar para a papisa e o resultado final é o eremita, né? São duas cartas que falam para esse olhar para dentro, né? Então, só que agora, né? Então, assim, a papisa seria esse quarto escuro e esse eremita vai com uma lanterna para poder. Opa, então vamos ver o que está aqui dentro. Isso. Deixa eu ver essa bicicleta aqui que eu comprei e não usei. Deixa eu ver esse patins aqui que eu comprei e não usei. Esse peso que eu comprei. Não fala Esse de peso que eu comprei bicicleta e que não eu comprei e usei. não usei, que tá ali, né? Só tipo assim, não Ah virou cabide, lá! não virou cabide, mas tipo assim, só para não ter bagunça, né? Mas tá. Inspirando multidões, inspirando É, multidões. Gosto, eu estou usando a minha, estou aqui firme e forte. Muito bem. Minha quarta posição, que eu só vou abrir agora por motivos de medo, né? Puta que pariu. Um rei de paus. só gente que manda, né? Assim. Então, eu vou para o lugar da leitura da espiritualidade. Então, assim, quando a gente pensa em paus, né? Quando a gente pensa nesse lugar da conexão espiritual mais. E é muito engraçado isso por causa da carta que eu tirei complementar para o meu jogo e para o seu, né? Então, Eu quero saber, tô peraí, aqui me segura aí, segura contorcendo aí. por dentro. Segura aí, segura aí. Porque esse possível efeito é quase como uma transmutação do lugar de autoridade, porque então eu vou refazer uma coisa que eu falei, né, no Papa. Talvez não seja sair do lugar de autoridade, talvez seja transformar o lugar de autoridade, porque se eu olho para um lugar de autoridade que tem paus, né, como guiança, é um lugar de autoridade que é muito a partir de uma guiança do alto também, sabe? Você chegou a falar isso no primeiro bloco, né? Então, como é que eu alinho a minha Falei, vontade com uma vontade que é a isso, superior, né? E isso, você não precisa nem pensar isso, em Deus exatamente, né? Então, assim, sim, o judeu, quando fala dos 4 níveis da alma, ele fala da Neshama, que a Neshama tipo... A Neshama da Ana é a melhor versão da Ana. Então, tem essa Ana que a gente sim, conhece, toda escangalhada, mas tem uma Ana que é ótima, transcendental, não sei o tem, quê. Então, assim, que é a Ana que orienta, que guia, né? Então, assim, sim, quanto mais sim, a Ana procura essa Neshama, quanto mais ela, né, que a gente está sempre aqui meio que perdido, né? Mas quando a gente alinha a Ana daqui, dessa existência, com essa versão 8.0 da Ana, opa, as coisas acontecem, né? Então, o judeu diz, né, que o que a gente chama sim, de anjo da guarda não é um anjo lá destacado para você, mas é a sua melhor versão, essa consciência superior, né? Que é quem te... aí também, né? Vou falar aqui do Ganesha, né? Que é quem abre os teus caminhos, mas é também que às vezes fecha, do tipo assim, opa, né? Tipo, por aqui não. agora, aqui não, ou ainda não.
né? Às vezes a gente quer a coisa para total, agora, tipo assim, mas não é agora. Você precisa ainda comer mais total. farinha para chegar ali. É. E uma outra coisa que me chama muito a atenção e que eu faço questão de pontuar, é que quando a gente olha para o problema e para a correção, eu tenho duas mulheres mentais. E quando eu olho para o caminho de solução e de efeito, eu tenho dois homens espirituais. E aí pode parecer, inclusive, antagônico, mas para mim fez muito sentido, porque é quase como se a pessoa precisasse inverter no seguinte sentido: é trazer pragmatismo para o concreto a partir de uma guiança do alto, né? E não ficar nesse mental como guiança num sensível concreto. Me faço Pô, entender quando eu falo assim? porque eu fico pensando assim, e aí a carta a gente está falando sobre pensamento mágico, mas no final das contas é como se essa pessoa tivesse uma ausência de pensamento mágico, no teu Isso, caso, né? Porque no essa caso do meu pessoa, jogo, é total, porque a total. pessoa é cética ou cínica com relação ao assunto, né? Ou hipócrita, né? Também pode ser. Não, mas é um lugar que eu não confio, né? Então, do tipo assim, eu até falo, né? Seja feita a vossa vontade, não a minha, mas tipo assim, mas como é que eu vou ter certeza que você sabe o que é melhor para mim, né? Tipo, Perfeito. então, pessoas É. controladoras têm essa característica, né? Porque assim, eu não vou entregar para o alto, né? Vamos colocar É. nesse lugar, porque Então, mas não é, mas o pedido desse jogo também nem é esse, né? De entregar para o alto, é de trazer border, exatamente o que a gente falou na primeira parte inteira, sim, sim. de trazer borda a partir de uma guiança do alto, né? É porque eu fico pensando nesse ar que é seco, né? É seco e frio, né? Então, mas precisa ter esse calor que é o calor Sim, do eremita, do Papa, né? sim, Que o Papa também é fogo, né? sim, Então, e o próprio Rei de Paus que é fogo com fogo, né? Então, é muito essa exatamente. labareda. Então, assim, é preciso ter esse lugar onde eu faço e eu acredito que o universo vem comigo, né? Mas sempre do lugar que eu Sim, faço também, né? Eu preciso sim. fazer. E é a ancoragem do elemento que transforma, né? Porque essa pessoa está total no ar, se perdendo nesse ar. E se você fica vivendo só no ar e não transforma para aterrar, você não constrói nada. Então tem uma organização também, né, da capacidade de transformação, assim. Achei. E aí é curioso porque Ó, vou fazer até um dentinho para falar que eu achei demais. eu, eu tirei duas cartas aqui do Angel Guide, e Hum. aí, para mim, saiu corte os elos. E aí, quando eu Opa! penso no que na sequência do jogo aqui, me veio muito na memória uma história que a gente faz o exercício da cura prânica, né? Então, pensamentos mágicos, né? Então, na cura prânica, você tem algum momento ali, tá? Então, você meio Não, que desculpa, eu tava no mundo, desculpa, eu ia falar, eu tenho uns livrinhos aqui de cura prânica. eu tenho todos os livros e a É, formação daqui para baixo, e a daqui para baixo formação é tudo pensamento mágico. e a formação completa, né? Então, assim, então, dentro da cura prânica, em algum momento você meio que cria uma esfera de energia dourada, por exemplo, onde você imanta ali com o desejo que você quer, né? O que você precisa. E aí, em algum momento, você sentiu que aquela dia está intenso, já alcançou já a consistência que é necessária. Você manda isso para o alto, mas pega aqui e corta o elo. Tipo assim, eu não vou ficar criando a espera. Vai acontecer. Não, tipo assim, eu já mandei. Então, tipo, já foi, tá lá, e agora deixa isso fecundar de alguma maneira, né? Mas eu corto com a expectativa, né? De ficar ali, né? Sim. Então, assim, beleza. Mas sigo Então, trabalhando. Sigo sigo trabalhando. trabalhando, sigo fazendo, né? Tipo Sigo assim, trabalhando. então, eu vou fazendo aqui a minha parte, eu confio nessa energia que eu construí também, né? Que ancora e que cria condições Sim. para poder fazer o meu trabalho, mas tipo, vem aqui na cabeça, né? Aquela coisa de, você coloca lá o feijãozinho no algodão molhado, não sei o quê, e aí toda hora você vai lá para ver que tá brotando, tipo assim, você vai ficar mexendo naquela porra, não vai nascer nada, né? Então, tipo, botou, agora deixa germinar, que daqui a pouco você vai ver lá um galinho saindo, não sei o quê, opa, Sim. aconteceu, mas toda hora eu abro para poder ver se está acontecendo alguma coisa, vai dar Não ruim, dá. né? Então, Tá. assim, quando eu Boa. falo lá da motivação e eu digo que o meu problema que eu preciso corrigir é o quanto eu estou pesando, né? Isso aqui vai me dar isso aqui mesmo, né? Tipo, não, faz o que tem que fazer,
E Sim, corta com as expectativas e deixa simplesmente sim, que a vida toma seu rumo. sim. Agora, me diverte muito que eu tirei para você, porque, Ah, olha, o meu jogo é a grande sensação desse negócio aí. porque a carta que saiu para você foi espere por milagres. Puta que pariu. Isso pode dar uma merda. E eu acho muito legal porque é um pouco do que eu falei daquela mente meio cínica, meio descrente de tudo, né? Porque aí, se eu olho essas duas mulheres com espadas, elas estão olhando a vida de uma maneira muito crua, né? Muito fria, muito rígida, Muito né? doída. Muito doída, né? Então, talvez pense que assim, eu não, nada vai melhorar, né? Já tem sido assim até agora, né? Vai mudar a troco de quê? E aí, quando eu falo sobre esperar milagre, né? Então, o que é um milagre, né? Então, vamos entender, vamos categorizar milagre aqui, né? Então, assim, o judeu faz várias celebrações em 8 dias. E 8 é um número Uhum, associado ao milagre. Por quê? uhum, Porque diz que 6 é um mundo natural, que é o cubo, né? Então, uhum. cima, embaixo, lados, né? As 4 Sim, direções, de cima e embaixo. Então, o mundo natural é 6. O mundo espiritual é 7, porque é o centro desse cubo. Então, quando eu vou para o tá. centro desse cubo, é 7. Então, todo 7 me conecta com a essência desse cubo aqui. E o que é o 8? O 8 é o sair do cubo. Então, milagre é esperar o que não é exatamente o que você está. Não obedece exatamente uma lógica. Porque Sim. o milagre é a capacidade que você tem de quebrar um padrão que você acha que é impossível ser diferente. E aí, puta, aconteceu. Nossa, E que milagre. não. Milagre só É. porque na tua cabeça, na maneira como você vê as coisas, aquilo ali seria impossível. Então, eu posso falar de um milagre e contar um milagre para você e você fala assim, Marcelo, isso aqui nem é milagre. Né? Então, o exemplo que eu falei da terapia, né? Uhum. Rezei e aí eu não tive mau sonho. Tipo assim, mas olha só, o teu outro sonho foi tão radical, né, que de repente você descarregou, né? Então, é Sim. verdade, né? Então, assim, o que eu achava que poderia ser um milagre, uma benção, tipo assim, já tem uma explicação, mas eu não tinha, né? Naquele momento, eu não estava ainda elaborando uma explicação que fosse, né? Então, Sim. principalmente quando eu tenho uma postura muito pessimista na vida, né? E todo pessimista vai dizer que é realista, né? Eu posso achar, do jeito que tá, vai ser sempre assim mesmo, né? Isso não tem chance de mudar, não tem chance desse dinheiro aparecer, não tem chance de eu me apaixonar de novo, não tem chance, né? Espere um milagre. Então, assim, espere que qualquer coisa possa acontecer. É. O meu jogo com essa carta aí é a cara da merda para desfazer 1h20 de conversa da primeira parte, né? Porque a gente ficou o tempo inteiro falando, não é para esperar, não é para não sei o quê, tá, 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 tá. Mas eu tô achando muito bom acabar desse jeito, porque ao fim e ao cabo, fala. Porque nós também não somos cínicos, né, Ana? Então, a gente acredita Isso, na exato, espiritualidade, a gente acredita no exato, milagre, a gente só não acha que você compra na padaria, tipo assim, vê meia dúzia de milagre isso, e milagre acontece. exato. E a Então, gente não fica sentada com a boca cheia de dente esperando o milagre chegar, né? Para fazer aí parafraseando o Raul, tem aquele meio filme nesse lugar. como é que é o nome dele? Que o cara À vira espera de um Deus. milagre. Ah, não. Que o cara É, vira Deus? Ah, o Jim Carrey? Jim Carrey, né? Que é Be a Miracle, É. né? Então, assim, seja você o É, milagre, né? Então, isso, exatamente. Seja você a bênção, né? Eu gosto muito sim. dessas imagens, assim, é, porque eu gosto muito de terminar do jeito que a gente está terminando, porque é como se o milagre. Eu vou tentar trazer uma imagem mais concreta para tentar deixar isso aqui menos abraçador de árvore, menos maluco, né? É como se a manifestação concreta do milagre não fosse nem uma recompensa ou nem um plot twist na maioria das vezes. É tão somente a manifestação daquilo que você trabalhou para ser, né? Daquilo que você é. Então, aquilo se manifesta de alguma forma, e isso eu converso muito com as pessoas que têm muita mentalidade de escassez, eu falo muito sobre dinheiro, Uhum. né? As pessoas falam assim, ah,
e que tá certo, né? Ah, eu quero sair da casa da minha mãe para um aluguel X, eu preciso guardar tanto, não sei o quê, tal, eu tenho que montar a casa, blá, 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 beleza. Daí a minha provocação sempre é assim, ótimo, tem que fazer isso mesmo, tem que guardar o dinheiro, tem que botar no investimento, tem que olhar dinheiro toda semana, tá. Mas é muito interessante observar que essa é só uma maneira de ganhar dinheiro, que é a maneira que você enxerga. Sim. Né? Você pode ganhar outras coisas, você pode receber outras coisas materiais de muitas outras fontes e de muitas outras formas, né? Quantas vezes não tem, é aquela dívida que você já tinha dado por, né, morta, caducada, puta, a pessoa vem e fala, cara, tá aqui o dinheiro, ou um trabalho que era para acontecer, sei lá, daqui 2 meses a pessoa fala, puta, já vou te adiantar aqui, porque, né? E aí muitas coisas começam a acontecer, ou aquilo que você queria estudar, mas não tinha o dinheiro agora para pagar, aparece uma bolsa, aparece alguém que desiste, ou aquele ingresso, ou aquela viagem, ou não sei o quê, alguma coisa acontece que aquela materialidade, por exemplo, chega, né? Então, eu gosto muito de uma frase de uma frase bem corporativa que uma chefe minha, bem difícil, mexicana, falava, que na verdade era um lema da empresa em inglês, né? Em inglês dizia assim, be prepared to be unprepared, né? Esteja preparado para estar despreparada, né? Para tudo que acontecer, assim. E um outro chefe meu que dizia, pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Prepare-se para o pior, esperando. Prepare-se para o melhor, esperando o pior. Era uma coisa assim, né? Porque, enfim, os ditados também eles vão ficando meio bagunçados, assim, meio juntos na nossa cabeça. Mas é muito esse lugar de o que vier é lucro, mas eu acredito nesse o que vier. E eu trabalho para isso, e eu vou para isso. Então, para mim, a pessoa que escolheu o meu jogo, talvez só colorir um pouco o óculos, né? Ter em mente que a vida tem muitas possibilidades. Porque quando eu falo do milagre aqui, é porque se eu não acredito no milagre, eu nem faço nada por ele, porque eu vou achar assim, vou aqui ficar perdendo meu tempo para quê? Sim. Mas se de repente, assim, se o milagre é mudar um padrão, e eu acredito que isso é possível, eu vou batalhar para isso de alguma maneira, né? E aí, né, a palavra milagre, né? Por isso que eu trouxe aqui para o contexto mesmo, não é milagre do milagre vamos multiplicar vinho aqui e pão, né? Mas esse milagre do que aquilo que eu não consigo ver e que, puxa, né? Eu não faço a menor fé que isso aconteça, né? Eu não acredito que isso possa acontecer, mas, né? Então, essa semana apareceu uma matéria aí, uma pesquisa dizendo que assim as pessoas fizeram pesquisa com não sei quantas mil pessoas e que descobriram que assim o melhor sexo que essas pessoas fizeram foi depois dos 50. Eu pensei, nossa, ainda tem esperança, né? Tipo, todas as minhas esperanças foram renovadas, né? Tipo, vou ter que esperar mais 10 anos, me fudi. Então, é muito... para quem passou de 50, né? Tipo assim, puta, então ainda... Lógico. Então assim, é isso, então assim... Muito bom. De novo, a gente vai voltar para o ponto inicial. É no que a gente escolhe acreditar. Também, né? Então, gostei muito. Acho que esse foi um dos temperanças que mais me surpreendeu, assim, com o que saiu, com o que se desenhou, com o que se apresentou. Sempre muito bom. Muito obrigada a você, a todo mundo que vê a gente aí. Espero que tenha sido útil também. Somos flecha, não somos caminho. Eu já vou adotar. O meu problema. Para quem está acompanhando aqui a gente até agora, obrigado pela companhia. Comente, né? Diz quem você escolheu, se você escolheu a Ana, se você me escolheu, se o jogo fez sentido para você, né? Se você quiser contar um pouquinho, né? Você precisa narrar, né, o teu problema em si, né? Mas de que maneira essas cartas fazem sentido dentro, né, do teu né? Dá uma contextualizada dentro do que você pode fazer, né? Só para a gente também ver como é que isso funciona. Eu sempre gosto de ter esses feedbacks. E a gente segue. Até o próximo Temperanças. Okay? É isso. Beijo. Axé. Tchau.